Boa noite a todos. Dando início à sessão ordinária de hoje, primeiramente gostaria de convidar o segundo secretário para realizar a chamada regimental. Alexandre Donizete Lopes. Benedito Franco da Costa. Cleomar Faria Gonçalves. Edivan Cássio Tonelotti. Ismael Aparecido Marçal, presente. Juliana Lima de Miranda. Lúcio Roberto Binatti. Rui Dias Barbosa. Welton de Paula Garcia. Presente. Verificada a presença de no mínimo 1/3 dos vereadores, sobre a proteção de Deus, declaro instalada a sessão. Expediente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da ata da sessão passada. O primeiro secretário está ausente, o segundo secretário também não vai realizar as leituras, então convido o vereador em caráter eventual, para que nos termos do artigo 23 do regimento interno, para conduzir a leitura da sessão. O indicado seria o primeiro mais votado, que é o Alexandre, que não consta. O segundo mais votado é a vereadora Juliana, e tem algum impedimento devido ao trabalho. O próximo é o Lúcio. Eu gostaria de convidar a participar na deliberação da mesa. Em relação à aceitação dos trabalhos pelo vereador Lúcio, ficará o mesmo designado para conduzir todos os trabalhos de leitura dessa sessão deliberados pelo presidente. Passaremos agora à leitura da ata da sessão passada. Ata da sessão ordinária realizada em 7/11/2022. No dia 7/11/2022, no recinto da Câmara Municipal, situada à Rua Luísa Feltrin Guilhem, número 1684, realizou-se a sessão ordinária na Câmara Municipal de Meridiano às 20 horas, sob a presidência do vereador Welton de Paula Garcia, constando estar presentes os vereadores Alexandre Donizete Lopes, Benedito Franco da Costa, Cleomar Faria Gonçalves, Edivan Cássio Tonelotti, Ismael Aparecido Marçal, Juliana Lima de Miranda, Lúcio Roberto Binatti, Rui Dias Barbosa e Welton de Paula Garcia. Assim, com quórum suficiente, o senhor presidente declarou sobre a proteção de Deus iniciados os trabalhos da presente sessão. Em seguida, foi realizada a leitura dos relatórios das comissões especiais de inquérito abertas, sendo elas CEI número 001/2022 e CEI 002/2022. Depois, a secretária-geral do Legislativo apresentou as respostas das reivindicações recebidas pelo Poder Executivo. Em continuidade, o presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior. Porém, o vereador Benedito Franco da Costa solicitou a dispensa da leitura, sendo a proposta aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente colocou em votação a aprovação da ata anterior, sendo a proposta aprovada por unanimidade. Na sequência, procedeu-se à leitura das matérias recebidas e, ao final, foi franqueada a palavra. Não havendo nenhuma manifestação, passou-se à votação e deliberação das matérias inclusas na ordem do dia, sendo elas: projeto de lei complementar número 017/2022, que dispõe sobre alteração na jornada de trabalho e referência dos cargos efetivos dos profissionais dentistas e da outras providências. Projeto de lei complementar número 018/2022, que dispõe sobre alteração na referência salarial dos cargos efetivos de serviços gerais e da outras providências. Projeto de lei complementar número 019/2022, que dispõe sobre alteração na referência salarial dos cargos efetivos específicos e da outras providências. Projeto de lei complementar número 020/2022, que dispõe sobre a alteração na referência salarial dos cargos efetivos especificados, incorporação de gratificação e da outras providências. Projeto de lei complementar número 21/2022, que dispõe da autorização ao Poder Executivo
para conceder aos policiais militares que realizam os serviços de policiamento, fiscalização e disciplina as atividades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 022/2022, que dispõe sobre a criação de cargos e provimento efetivo no quadro permanente de pessoal do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Ainda houve requerimento que requer informações sobre as cestas básicas entregues no município do ano de 2021. Realizada pelos vereadores Alexandre Donizete Lopes, Benedito Franco da Costa, Cleomar Faria Gonçalves, Edivan Cássio Tonelotti, Ismael Aparecido Marçal, Juliana Lima de Miranda, Lúcio Roberto Binatti e Rui Dias Barbosa. Todos os projetos de lei são de autoria do chefe do Poder Executivo. Sobre os trâmites exigidos pelo regime interno, todas as matérias foram aprovadas. Não havendo mais manifestações, o presidente declarou encerrada a presente e determinando que se procedesse à lavratura da respectiva ata, a qual lida e se aprovada em sessão subsequente, vai devidamente ser assinada pelo senhor presidente e pelos primeiros e segundos secretários. Meridiano, 8 de novembro de 2022, Welton de Paula Garcia, presidente da Câmara Municipal de Meridiano. Ismael Aparecido Marçal, segundo secretário. Terminada a leitura da ata, eu franqueei a palavra. Como ninguém se manifestou, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se manifeste levantando. A ata aprovada por todos. Passaremos agora, só para enfatizar aí as mídias que estão e a população presente, houve-se comentários em nossa cidade de Meridiano que esta casa não colocaria em discussão os pedidos de denúncia, que isso até infringe o nosso regimento, que esse presidente é obrigado a colocar. Então, antes de qualquer manifestação ao contrário, é sempre importante vir questionar diretamente esta casa. Agora, passamos para fazer a leitura da denúncia em desfavor de Márcia Cristina Adriano de Lima, recebida no dia 16, sobre o protocolo número 163/2022, passo a palavra para o vereador convocado para dar continuidade. Autor, Harry Valdir K. Júnior. Réu, Prefeita Municipal Márcia Cristina Adriano de Lima. Data, 16 de novembro de 2022, às 15h30. Protocolo número 163/2022. Comissão processante número 001/2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Meridiano, Estado de São Paulo. Harry Valdir Júnior, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade, inscrita no CPF e devidamente inscrito na OAB, com escritório na Avenida Fortunato Targino Granja, número 2349, na cidade de Votuporanga, CEP 15.502-106, vem respeitosamente perante a presença Vossa Excelência, com base no artigo 5º, inciso 1º do Decreto de Lei número 201/67, Lei Orgânica do Município de Meridiano, artigo 75, inciso 1º, 250, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Meridiano, apresentar denúncia com pedido de cassação de mandato em face da Prefeita Municipal Márcia Cristina Adriano de Lima por práticas, em tese, incompatíveis com o exercício do mandato. Tudo em conformidade com os fatos e o direito aplicável abaixo elencados. Dos fatos. Inicialmente, cumpre-se asseverar ser público e notório nessa cidade de Meridiano que a figura da nobre prefeita municipal encontrasse
deveras desgastadas, não só face às denúncias corriqueiras em seu mandato, inclusive com a abertura de diversas SEIs em seu desfavor, desde o início de seu mandato, como também em razão da ação de improbidade administrativa, recentemente julgada procedente pela Justiça Estadual da Comarca de Fernandópolis. Fato é que, recentemente, mais precisamente, em 2 de maio de 2022, houve nova denúncia na ouvidoria desta ilustre Câmara Municipal, que se desencadeou na abertura da Comissão Especial de Inquérito de número 1/2022, em razão do evidente conluio entre a nobre prefeita municipal e seu esposo, o senhor Edmar Casemiro de Lima, para o recebimento de diárias em conjunto com adiantamento de viagens, na intenção de obterem vantagem econômica, realizando sempre viagens em conjunto com o fito de lançamento de todos os gastos de viagem, nos adiantamentos recebidos pelo cônjuge e, em consequência, o recebimento de diárias integrais sem necessidade, embolsando totalmente, na grande maioria das vezes, os valores referentes às diárias recebidas. Convém ressaltar que não só as diferenças, como bem explanado no relatório final da Comissão Processante de número 01/2022, como também a desnecessidade de cumulação dos dois benefícios, uma vez que totalmente desnecessária a presente do acompanhante esposo, já que na grande maioria das solicitações do adiantamento inexistia o cumprimento das exigências estabelecidas pela Lei nº 328, de 28 de fevereiro de 1994, do município de Meridiano, para a obtenção do benefício. Nos termos da legislação de regência acima citada, as solicitações de adiantamento devem ser apenas concedidas quando, artigo 2º, os adiantamentos somente poderão ser concedidos nos casos de viagem a servidores da municipalidade, despesas judiciais, despesas de viagem, alimentação, estadas de delegações oficiais, esportivas ou escolares representativas do município, aquisição de medicamentos, alimento ou auxílio a indigentes, aquisição de alimentos, medicamentos e etc., necessários ao suprimento do pronto-socorro e serviço dentário, despesa com recepção e homenagem, despesa com comemorações, datas cívicas e festividades, pequenas despesas cuja demora possa provocar prejuízo ao município, despesas miúda de pronto pagamento e pagamento de bolsa de estudos a aluno contemplados com o benefício. Já em relação às diárias da Lei Municipal de número 1178 de 2017, estabelece em seu artigo 1º. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do Poder Executivo, a administração direta e indireta e legislativo, o sistema de pagamento de diárias a agentes públicos e servidores que se deslocam com frequência para fora do município, com o objetivo de indenizar despesas de transporte local, alimentação e hospedagem. Em seguida, o artigo 3º estabelece que as diárias serão concedidas no mesmo expediente e nos modos da concessão do adiantamento, dispensadas suas comprovações por documentos fiscais. Neste ínterim, como restou evidenciado, mesmo distante da desnecessidade e comprovação dos requisitos legais para a obtenção das diárias e adiantamentos, concluo, da denunciada e seu esposo para a acumulação de recebimento de ambos os benefícios, sendo certo que todos os gastos eram transferidos em sua integridade para o adiantamento do cônjuge, o qual necessariamente devia ser comprovado e acabava arcando com o valor total da despesa de viagem, com gastos de alimentação, hospedagem e outros, enquanto a denunciada embolsava integralmente as despesas de viagens recebidas através de diárias, desvinculando-se assim o real instituto do benefício. Convém ressaltar que salta aos olhos
conclui entabulado entre os cônjuges, em especial da denúncia, que juntos realizaram mais de 40 viagens, juntos com o único intento de apropriar-se de dinheiro público. Uma vez que, conforme demonstrado nos autos da SEI, restou demonstrado que a integridade da despesa de ambos era abarcada pelo adiantamento do esposo acompanhante, quando totalmente irregular sua concessão, em razão do adiantamento não ser devido em razão de nenhuma ligação com o cargo ocupado pelo cônjuge. A despesa de fato era paga pelo acompanhante, através de antecipação de despesas, sendo que se apropriava das diárias de viagem, beneficiando-se de recursos públicos, mencionando ainda que havia superfaturamento nas despesas apresentadas em completo desvio de interesse público. Ainda que se argumentasse, os fatos aqui narrados já foram objeto de investigação pelo Ministério Público, convém ressaltar que é certo que incumbe ao parquet estadual a análise dos fatos sobre o enfoque de improbidade administrativa, cuja a competência cabe apenas ao Judiciário, não havendo qualquer ligação com a aqui apontada infração política administrativa da prefeita municipal, cuja seu julgamento incumbe exclusivamente ao Legislativo Municipal nos termos do Decreto-Lei 201/67. Trata-se de infração político-administrativo, uma vez que houve negligência por parte da prefeita em relação ao dinheiro público, bem como agiu de modo incompatível com a dignidade e o decoro que o cargo exige, em completa afronta ao artigo 4º, 8º e 10º do Decreto-Lei 201/67. Assim sendo, vem o denunciante apresentar a presente denúncia em face da denunciada, a prefeita municipal Márcia Cristina Adriano de Lima, em razão da mesma ter se utilizado de seu cargo, juntamente com seu esposo, para a obtenção de vantagem indevida em razão do recebimento de diárias em desacordo com a lei, uma vez que configurado o desvio do Instituto, sendo flagrante a obtenção das mesmas com o único fito de enriquecimento ilícito por parte do representante do Executivo Municipal, uma vez que estava gerando despesas indevidas à municipalidade com o único fito de atender seu interesse particular. Agiu em benefício próprio com desvio de finalidade do recurso a que se destinava as diárias de viagens, aproveitando-se do adiantamento das despesas de viagem de seu marido para cobrir os custos que deviam ser cobertos pelas diárias, bem como superfaturamentos em notas de despesa, fatos que colocam em xeque a lisura dos atos da administração pública. Desta maneira, resta claro que a prefeita municipal, além de negligenciar e não cuidar dos recursos públicos, usufruiu indevidamente desses recursos financeiros, utilizando o dinheiro sabidamente público para interesses claramente pessoais. Diárias passaram a ser um complemento de renda obtido pela prefeita municipal. Se não bastasse isso, também agiu de modo incompatível com o cargo que exerce. Afinal, de espera de todo gestor público o cuidado e o zelo com res pública, com a coisa pública, com o dinheiro público, agindo de modo a causa vergonhosa pela atitude do cargo, sentimento carregado pela população de Meridiano. A conduta ética do político não é apenas uma questão de comportar-se de acordo com o que é permitido. O essencial da conduta é a orientação interna que ele dá às suas ações, a motivação, o esmero, o gosto com que realiza seu ofício para cumprir seus deveres ou para fazer mais do que a função que lhe prescreve. Ora, nota-se claramente que a prefeita municipal não agiu com o decoro que exige o cargo, devidamente ser penalizada pela infração político-administrativa.
O dever de todo vereador e cidadão é fiscalizar as ações do Poder Executivo e fechar os olhos para algo tão nefasto e sério. É ser acovardador e passar o pano para algo em que se envolve utilização idônea do dinheiro público. Não podemos pecar por omissão. É dever exigir a fiel aplicação do recurso público. Quantas famílias necessitam de ajuda financeira do Estado e a Prefeitura gastando dinheiro com viagens superfaturadas? Não podemos tolerar que este fato fique impune, chamando por justiça aos senhores vereadores que foram eleitos para representar a vontade do povo e não a do prefeito. Das fundamentações. Primeiramente, cumpre ressaltar a possibilidade de qualquer eleitor quite para com a Justiça Municipal, a Justiça Eleitoral, propor a presente denúncia na busca e apuração de eventuais tidas como afronta aos preceitos constitucionais e infraconstitucionais. Neste sentido, vale mencionar o seguinte julgado: apelação civil, ação declaratória, nulidade de ato administrativo, cassação de mandato parlamentar, município de Cerquilho, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, inocorrência, não configura nulidade por ausência de fundamentação e decisão que expõe, de forma sucinta, as razões do convencimento de seu prolator. Inteligência do artigo 93, 9º da CF e artigo 11º. Preliminar, afastada. Ilegitimidade do denunciante, inocorrência, conforme legislação local e regimento interno da Câmara Municipal. A denúncia pode ser ofertada por qualquer munícipe, eleitor ou cidadão, inexistindo outra exigência legal. Comprovação de que o denunciante está quite com a Justiça Eleitoral. Legitimidade para representar junto ao Poder Legislativo Municipal. Câmara Municipal de Cerquilho, processo político-administrativo para cassação de mandato de vereador. Inexistência de qualquer irregularidade. Observância das garantias constitucionais do devido processo legal, artigo 5º. E da soberania popular, artigo 1º, parágrafo único. Conduta proibida e sanção imposta prevista na Lei Orgânica do Município de Cerquilho, artigos 12, 1º e 13, 1º. Sentença de improcedência da ação mantida. Recurso não provido. Relator, Oswaldo de Oliveira. Data de julgamento, 12/8/2019. 12ª Câmara de Direito Público. Data de publicação, 12/8/2019. Sem grifos no original. É evidente que, ao se utilizar da função de prefeita para a obtenção de diárias em desacordo com a lei de regência, com o único fito de reembolsar dinheiro público, a denunciada infringiu o artigo 4, inciso 8º e 10º do Decreto de Lei nº 201/67. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 8º, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. 10º, proceder de modo incompatível com a dignidade de acordo com os cargos. É evidente que a infringência do denunciado no inciso 7º do artigo 4º do Decreto-Lei nº 201, de 1967, isso porque ficasse que, enquanto no desempenho de sua função como prefeita municipal, negligenciou-se na defesa das rendas do município, reembolsando diárias em total desacordo com a legislação municipal, uma vez que os gastos eram abarcados pelo adiantamento indevido de seu marido.
No mais evidente que a denúncia também infringiu o artigo 4º, inciso 10º do Decreto-Lei 201/67. O decoro parlamentar é de extrema importância, uma vez que as atividades desempenhadas na Prefeitura Municipal representam o povo em suas iniciativas. Ou seja, a ética e o decoro são atributos inerentes à atividade. Trata-se de obrigação ou dever ser dos agentes públicos que desempenham pelo povo e para o povo a atividade de lhe representar. É seguir com retidão determinados preceitos éticos a fim de manter incólume a conduta e imagem do parlamento. O renomado doutrinador Miguel Reale, quando ao decoro parlamentar disse ou define: assim sendo, quando a Constituição se refere a decoro parlamentar, entra pelos olhos que quer significar a forma do comportamento do parlamentar de conformidade com as responsabilidades das funções que exerce perante a sociedade e o Estado. Em sentido contrário, o desrespeito ao decoro pode ser considerado também nas palavras de Reale como: no fundo, falta de decoro parlamentar é a falta de recência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a Casa de Representantes, incontinência de conduta, embriaguez e etc. E falta de respeito à dignidade do Poder Legislativo, de modo a expô-la a críticas infundadas, injustas e irremediáveis de forma inconveniente. Isto é, a prefeita deve manter dentro e fora da prefeitura lisura em suas condutas. Não pode expor a sua cidade ao ridículo, ao escárnio ou execrações públicas. Deve exercer o mandato para, evidentemente, salvaguardar os interesses do povo de maneira a não ferir as leis e o Estado de Direito. Assim, a conduta que afete a dignidade e a respeitabilidade irreconhecível segundo a opinião geral é afrontosa ao decoro parlamentar. Exatamente o que acontece no caso concreto, sendo incólume de dúvidas que a representada fere honorabilidade da Prefeitura de Meridiano. Convém destacar que a farra no uso das diárias e adiantamentos aqui descritos foram algo na mídia regional, envergonhando-se ainda mais os munícipes, já incrédulos de tantas irregularidades, se não vejamos alguns links onde foram notificados os fatos aqui narrados na região. É evidentemente que o desgaste enfrentado pela denunciada fere o decoro parlamentar, e sendo assim, e mais do que nos documentos que se juntam constam presente a prática de infração político-administrativa, caberá à Câmara de Vereadores processar e julgar os denunciados conforme as disposições do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201, de 1967. Diante disto, resta configurado infração político-administrativo, uma vez que houve negligência por parte da prefeita em relação ao dinheiro público. Pior que isso, aproveitou-se do dinheiro público para interesses pessoais, da qual foi favorecida, agindo assim também de modo incompatível com a dignidade e decoro que o cargo exigido em completa afronta ao artigo 4º, 8º e 10º do Decreto-Lei nº 201/67. Reiteramos que é dever de todo vereador fiscalizar as contas da prefeitura e fiscalizar a própria prefeita. Afinal, foram eleitos para esta finalidade e carregam em seu exercício a confiança daqueles que elegeram para essa finalidade. Assim, gostaríamos de encerrar essa denúncia com pedido de cassação de mandato da prefeita municipal de Meridiano. Portanto, a passagem bíblica escrita em Provérbios 3,16,
onde nos ensina que aquele omisso, aquele que é morno, é vomitado por Deus. Ver o erro e nada fazer é compactuar com o erro e prevaricar no seu dever de fiscalização do dinheiro público. Não pode, neste momento, esta respeitada Casa de Lei se omitir diante de um fato tão grave, o que prejudica toda a população da cidade de Meridiano. O povo confia que esta Casa de Leis irá agir. Dos pedidos, requer o denunciante que, após o devido processo legal, com escopo no artigo 5º do Decreto 201 de 1967, seja a hora denunciada a prefeita municipal de Meridiano, senhora Márcia Cristina Adriano de Lima, por quebra do decoro e por prática de infração política administrativa, sancionada com a cassação do mandato por infringência no artigo 4º do inciso 8º e 10º do Decreto de Lei nº 201/67. Pugna ainda o denunciante pela produção de todas as provas admitidas em direitos e, além das que junta, a presente requer ainda que seja juntado ao feito a cópia integral da Comissão Especial de Inquérito número 01 de 2022, requer seja oficiada a prefeita municipal para que remeta a este procedimento a cópia de todos os requerimentos e adiantamentos realizados pelo senhor Edmar Cassimiro de Lima, com requerente aprovação. Terceiro, requer seja oficiada a prefeita municipal para que remeta a este procedimento a cópia de todos os requerimentos de diária de viagem realizados pela denunciada. Quarto, seja determinada a oitiva da senhora Laiane Pavan, diretora financeira da Prefeitura Municipal de Meridiano, São Paulo, bem como do senhor José Aparecido Moda, que exerceu a mesma função no início do ano passado. Meridiano, São Paulo, 16 de novembro de 2022, Heri Valdir Júnior. Câmara Municipal de Meridiano, termo de ciência. Aos vereadores, Câmara Municipal de Meridiano. O presidente da Câmara Municipal de Meridiano, senhor Welton de Paula Garcia, vem respeitosamente no uso das suas atribuições cientificar vossa senhoria que no dia 16 de novembro de 2022 foi protocolado na Câmara Municipal de Meridiano pedido de abertura de uma CP, comissão processante contra a atual Prefeitura de Meridiano, pelo Dr. Heri Valdir Júnior. Meridiano, 17 de novembro de 2022. Welton de Paula Garcia, presidente. Vereadores Alexandre Donizete Lopes, Benedito Franco da Costa, Cleomar Faria Gonçalves, Edivan Castro Tonelotti, Ismael Aparecido Marçal, Juliana Lima de Miranda, Lúcio Roberto Binatti, Rui Dias Barbosa. Terminada a leitura da denúncia, não vou estar colocando em votação para, de acordo com o artigo 132 do Regimento Interno, posso arquivar o procedimento, portanto, solicito a leitura do despacho de arquivamento. Eu preciso dar sequência porque eu estou cumprindo o regimento. Mas ela está pela ordem. Mas eu tenho. Não, gente. Se continuar, eu vou ter que encerrar a sessão. Não está autorizado. Não está autorizado. Não foi autorizado. Eu quero
Eu quero pedir 5 minutos de pausa. Por que, Welton? Por quê? Mas por que você não quer deixar a Juliana falar? Uai, deixa ela falar. Uai, deixa ela falar. Se você não deixar ela falar, você não
que argumentar que é argumental, mas eu vou continuar lendo aqui. Pessoal, mais uma vez, convido a vereadora a se, por favor, usar o plenário. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, toda a população que se faz aqui presente. Primeiro, eu gostaria de dirigir a palavra para o senhor presidente, que eu acho que a gente não deveria ter chegado nesse ponto, não haveria necessidade, a gente não quer prejudicar ninguém aqui, muito pelo contrário, a gente só quer cumprir as leis. E eu gostaria que a denúncia fosse colocada em votação, sim, de acordo com o Decreto-Lei número 201/67, em seu artigo 5º, inciso 2, que eu vou ler para o senhor, que, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão, ou seja, agora, será constituída a comissão processante. Sem contar... Eu vou dar para o encerrado a sessão, se continuar Sem mais uma contar também... vez. Tá, eu vou dar para o encerrado. Eu vou dar para o encerrado. Pessoal... Tá. Não, está atrapalhando, gente. Ô, gente, por favor, vamos ouvir a Juliana falar, por favor. Gente, por favor, também a prefeita impetrou um mandado de segurança, o qual teve uma decisão que indeferiu o pedido, que era justamente para não ser lido a denúncia aqui na sessão. E como foi indeferida, o rito tem que seguir. Ou seja, o próximo passo é a votação. Porque se o senhor não colocar em votação, a gente vai ter que tomar outra providência, que vai ser a leitura da sua denúncia. O próximo passo... Não vou falar de novo. Doutora, como a senhora disse que o próximo passo é ser a leitura, então o próximo passo eu vou estar lendo o despacho da presidência. O próximo passo é a votação, senhor presidente. É só ler o meu despacho. É só ler o meu despacho. Não tenho medo de nada, não. É que eu tenho que seguir o que eu tenho aqui. Presidente, o senhor está aqui para representar todo mundo que está aqui, não é a prefeita. Não, mas não é na livre e espontânea pressão que vai ser feito isso. Eu preciso seguir o meu rito e eu quero que seja lida o regimento. A palavra foi negada. O senhor baseou no que esse despacho? Em que foi baseado? Isso, eu estou enquadrando, eu vou ter que... Olha. O senhor me concedeu a palavra ou não? Senhor presidente, o senhor está acima da lei? Não estou e o senhor não interfira na sessão, por favor. O senhor está acima da lei? Mas eu preciso fazer. Vereador Divan, com a palavra.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, antes de eu começar a falar aqui, eu queria pedir desculpa a vocês que aqui estão pelas atrocidades que nós estamos vendo aqui. Senhor presidente, o senhor falou aí na sua fala, assim que terminou a leitura, que o senhor estava embasado no artigo 132, correto? Correto, senhor presidente? O artigo 132 do Regimento Interno diz: a presidência deixará de receber qualquer preposição. Aonde o senhor está se embasando nisso? Artigo 1º, que é antirregimental. A denúncia está clara, ela foi protocolada aqui, seguindo o Decreto-Lei 201, contando todas as suas, dentro de todas as normalidades da lei, ela é antirregimental. O senhor deixou eu ler? Não. Eu só queria que o senhor... Não, eu só queria dar sequência, eu preciso ler para os senhores entenderem. Senhor presidente, o senhor lê um documento pronto, feito por alguém, é fácil, mas vamos lá. O senhor falou do artigo 132 que ela seja antirregimental. O decreto-lei, no seu artigo 5º, ele fala exclusivamente, deixa muito claro como que deve-se a Câmara Municipal. O decreto-lei foi feito em 1967. Ou seja, ele ainda está válido até que ele não for trocado por uma outra lei, ok? Isso é fato. Então, ele é claro, a partir do momento que recebeu, primeira sessão, acabada a leitura, discussão e votação. Só. Então, o senhor falou que chegado... O senhor deixou bem claro que assim que chegado... foi lido e agora vai entrar em discussão com esse despacho. E aí ele vai ser votado depois? Por favor. Senhor presidente, como é de praxe nessa casa, como o nobre Edivan acabou de falar, após a leitura de um projeto, ele tem que ser colocado em discussão e votação. O senhor vai fazer isso? Ele está sendo colocado em discussão. Eu me recuso a ler o despacho. Então eu convido o próximo vereador a fazer o uso da mesa. Senhor presidente, eu não vou ler essa bagunça. O vereador Cleomar não vai ler, passo para o próximo. É o vereador Rui? Sou eu, sentei aí. Sou eu, o senhor quer mesmo que eu vou ler? Cumprindo as normas regimentais, eu me recuso à leitura. Passarei pela ordem o próximo vereador. De igual forma, também me recuso a ler, senhor. Passo para o próximo. Benedito? O Ismael. Perdão. Senhor presidente, nobres colegas, público de presente e os que assistem de casa, me recuso a ler. O vereador Ismael não vai fazer o uso da palavra. Passo para o próximo e último mais votado.
Senhor presidente, público presente, eu me abstenho de ler também. Como não houve interessados a dar continuidade aos trabalhos, Sargento, eu acho que é impossível dar continuidade, nenhum inscrito mais, eu declaro encerrada a sessão.